Peço que abram a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 30 a 40. É a parte final da carta aos Hebreus. Hebreus 11 está fazendo uma conexão literária entre o capítulo 10 e o capítulo 12. Isso seria óbvio, né, se não fosse tão intensa a colocação textual. Porque aqui no finalzinho do capítulo 10, a partir do versículo 32 e até o 39, isso foi alvo de sermão anterior, nós temos a palavra do Senhor mudando o tom que vinha sendo aplicado ao longo da carta aos Hebreus, que era de muita exortação, era um tom bastante severo até, duro muitas vezes. Mas ali nesse trechinho final do capítulo 10, nós temos o Senhor dizendo que de fato aqueles irmãos cristãos hebreus no primeiro século tinham recebido sobre si a iluminação do Espírito Santo, de tal forma que eles tinham alcançado uma revelação que os irmãos da antiga aliança ou da primeira aliança, para usar o termo de Hebreus, não tinham tido ainda. E que não fazia sentido, esse era o debate de toda a carta aos Hebreus, não fazia sentido você ter algo superior e trocar por algo inferior, algo melhor e trocar pelo pior, algo completo e trocar pelo incompleto, ter a luz e trocar pela sombra. E todas essas metáforas são usadas ao longo da carta aos Hebreus. O encorajamento só pode vir através de Jesus Cristo, e isso fica claro também para os hebreus. E ali, nesse finalzinho do capítulo 10, isso é trazido à tona. Entre o capítulo 11, como se o autor abrisse um parênteses para nos dizer: olha, isso tanto é verdade que eu vou mostrar a vocês os atos e os heróis que pela fé venceram ao longo dos tempos situações que talvez sejam mais adversas do que aquelas que vocês enfrentam hoje. Vamos nos lembrar que esses cristãos estavam sob perigo intenso, debaixo das perseguições do primeiro século. E se serve para os cristãos do primeiro século como esse demonstrativo, muito mais serve para nós, 21 séculos depois. A situação deles, pelo menos a situação pública deles, era muito pior do que a nossa. Não é pior do que irmãos que hoje vivem sob a tutela de estados de exceção e de perseguição religiosa. Mas graças a Deus não é a nossa realidade. Então agora, a partir do capítulo 12, ele vai entrar, por isso que o capítulo 11 é um texto longo, mas é um texto de passagem, um texto de exemplos, de encorajamento. E agora no capítulo 12, ele vai dizendo que, olha, Jesus Cristo é a razão de tudo isso, a razão de eu ter falado tanto para vocês até o capítulo 10, e a razão de eu ter dado exemplos tão maravilhosos para vocês no capítulo 11. Lembrando, é claro, que naquele tempo não havia a divisão por capítulos. Isso é para nós hoje. E como é que começa esse trecho, que é o trecho final do capítulo 11? Uma peregrinação tinha acontecido lá em Canaã, até chegarem a Canaã pelo meio do deserto, que é solenemente ignorada no início desse trecho. Ele não fala aqui da peregrinação no deserto logo no início. Talvez valesse a pena dizer, esse mesmo Deus suscitou gente que pela fé atravessou o deserto, mas a travessia do deserto não foi tão bonita como parece quando nós comparamos ao exercício da fé. E talvez por isso ele tenha obliterado isso. A falta de fé durante a caminhada no deserto aparece muitas vezes. E como aqui ele está falando tudo o que aconteceu pela fé, ele deixa o deserto de lado. Havia muita incredulidade e desobediência. Tanto é que apenas Josué, Calebe e as pessoas que na ocasião tinham menos de 20 anos é que chegaram lá do outro lado. Toda a geração de gente madura que saiu do Egito ficou no meio do deserto. O povo de Israel tinha se recusado a exercitar a fé
a fé dos seus pais, tinha se recusado a obedecer às orientações de Deus, mas a nova geração, aqueles que eram filhos e filhas nascidos no deserto ou saídos muito pequenininhos do Egito, sim, começaram a ter demonstração de fé no Senhor. E por isso chegaram a Jericó. E a história começa em Jericó, nesse trecho. E ao chegarem em Jericó, depois de muitas dificuldades, muitos percalços, conquistaram a primeira batalha de uma cidade fortificada, numa situação absolutamente ímpar, dispar, em que uma espécie de milícia, uma infantaria leve que andava para lá e para cá, não tinha armas pesadas, se vê de frente a uma das cidades mais fortificadas do seu tempo. E ali eles precisaram exercer a sua fé. Nesse trecho que nós lemos, há 3 coisas que eu gostaria de salientar para os irmãos: que o impossível acontece pela fé, que muitos podem ser heróis, mas eles só podem ser heróis se tiverem a mesma fé. E finalmente, que há um testemunho que nós temos que dar, mas só é possível dar também pela fé. No versículo 30, indo até o 31, foi aí que o povo de Deus venceu o impossível pela fé. Isso aparece logo aqui no versículo 30. Pela fé, e assim começa, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Uma vez por dia o povo rodeava a cidade. Isso a gente sabe que não derruba muro de lugar nenhum, né? Nem muro mal feito derruba se você andar ali do lado de fora. Mas uma muralha fortificada, e tão fortificada que era possível ter construções de casas em cima da muralha, vem ao chão depois de 6 dias, aquele povo passando para lá e para cá. É possível que os habitantes de Jericó estivessem lá de cima olhando o que eles estão fazendo, por que eles andam e param e vão de volta para as suas tendas. E 6 dias isso se repetiu, até que no 7º dia, diz a palavra do Senhor, rodearam a cidade, não uma, mas 7 vezes, e com alarido, e com trombetas tocando, e com som, as muralhas vieram ao chão. Obviamente, você vai ver um monte de gente tentando explicar como é que derrubam um muro tocando uma corneta. O Isaías está ali com o seu saxofone, você não consegue derrubar muro tocando saxofone. Não dá. Você vai ver por aí um monte de estudo dizendo, se você tocar uma trombeta na frequência X, você derruba uma parede. Meus irmãos, nesse tipo de coisa eu acho que ainda sou incrédulo. Mas o fato é que as muralhas foram ao chão. Alguns milagres aconteceram ali, porque nessa 7ª volta aconteceu a primeira vitória do povo que tinha atravessado com muita incredulidade e desobediência longos 40 anos do deserto e agora entrava na terra da promessa. A primeira vitória, que era a promessa de Deus, que pela fé era alcançada por aquele povo. Ali acontece um 2º milagre, além de os muros caírem, acontece um 2º milagre, porque em cima de uma das partes do muro tinha uma casa específica, cujos habitantes não poderiam morrer, porque o Senhor tinha prometido vida a uma mulher especificamente, que era uma prostituta daquela cidade, e a toda a sua família, porque ela tinha sido gentil, honesta e tinha escondido os espias enviados por Israel. O muro vem abaixo, mas de alguma forma, aqueles que habitavam naquela casa especificamente, a Bíblia não diz como, não diz se eles saíram de lá antes ou se aquela partezinha do muro foi preservada, a Bíblia não diz. Mas o fato é que houve um 2º milagre. Além de os muros caírem, uma família foi poupada no meio de uma cidade que tinha sido destinada à morte, e no meio da morte apareceu a vida, e uma vida que se concentrou não apenas em sobrevida, mas em viver para Deus. Do meio da morte, desde sempre Deus suscita a vida. É isso que Ele faz com cada um de nós que, sendo pecador, encontra-se um dia diante de Cristo, da mensagem de Jesus,
e sendo condenado à morte eterna por causa do pecado, e estando no meio de mortos espirituais, o Senhor nos dá vida, nos preserva a vida, porque Ele quis nos dar vida, como quis dar vida a Raabe. Do meio das trevas, do meio de uma situação adversa, do meio de um exercício absolutamente controverso na vida daquela mulher, Deus dá vida, Deus dá perdão, Deus dá dignidade, Deus dá honra, de tal forma que essa mulher depois aparece na genealogia do rei Davi e do próprio Senhor Jesus. É Deus quem transforma gente que no mundo tem a sua dignidade eliminada, ofuscada, e transforma essas pessoas em gente digna, honrada, para a glória dele próprio. Só Deus faz isso. Raabe tinha ouvido falar de Deus, e porque ouviu falar de Deus, creu em Deus. Ninguém mais lá naquela cidade creu, mas ela creu. Mesmo antes de se converter a Ele, ela já tinha a noção exata de quem era o Deus de Israel e o que Ele vinha fazendo, e ela creu nesse Deus. E exatamente por crer, com fé suficiente, que nós sabemos que provém de Deus, ela acolhe os servos de Deus e estabelece uma aliança com eles. Eu guardo vocês, eu escondo vocês, quando vocês vierem, eu sei que vocês vão dominar a cidade, vocês guardam a minha vida e a vida da minha família. E um pacto foi estabelecido. O pacto de vida só pode ser estabelecido quando Deus está no meio, porque sem Deus não há pacto que preserve vida alguma, porque as nossas promessas são vazias e são fúteis. E a não ser que a promessa de Deus seja concretizada e chancelada pelo próprio Espírito do Senhor, tudo é fugaz, tudo é transitório, tudo é vazio. E aquela mulher foi preservada porque Deus estava naquele negócio, Deus estava naquele trato, e o pacto do Senhor foi estabelecido. E aqui nós vemos mais um ensino interessante para nós: fé e obediência precisam andar de mãos juntas, de mãos dadas. E ao longo dos textos da Escritura nós vemos isso. A fé sem a obediência não funciona. A obediência desprovida de fé não é endereçada ao próprio Deus. O autor escreve que Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Foi isso que eu li aqui para vocês. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. E é interessante que aqui sim, o autor aos Hebreus parece fazer uma remissão, uma referência velada aos hebreus do deserto. Porque se ele não os mencionou no início, agora ele engloba todos os desobedientes como aqueles que não conseguem a vida plena de Deus, não conseguem exercer a fé que é necessária para que cheguemos à vida plena que é oferecida por Deus. E vejam bem que ele poderia ter dito que ela não foi destruída com os desobedientes daquela cidade, mas o autor omite sobre quais desobedientes ele estava falando. E talvez o silêncio a respeito do deserto, dos hebreus desobedientes no deserto, queira também nos exortar e exortar aqueles que liam inicialmente, como se ele dissesse: tanto faz se você é hebreu ou é gentio, se você for desobediente, você não terá vida com Deus. Tanto faz você ser cristão ou não cristão, pelo menos de carteirinha, se você for desobediente, você não tem vida plena com Deus. Não adianta andar pelo deserto em desobediência. Você só vai ter muito calor e muita sede, mas não vai ter vida ao final. A incredulidade dos espias e a sua desobediência são destaques lá em Deuteronômio 1, 26 a 33 e em Números 13, 25 a 33, que nos explicam por que é que 40 anos vieram depois e por que é que aquele povo anterior, com exceção daqueles que chegaram, eram considerados desobedientes por Deus.
Muitos heróis são possíveis, e nós vamos do versículo 32 até o 38 agora, contanto que eles estejam debaixo de uma só fé e da mesma fé. Essa lista grande de pessoas mencionadas como heróis de fé, do versículo 32 até o versículo 34, até o começo do versículo 35, vai deixar de ser mencionada daqui a pouco, porque ele começa falando de algumas pessoas, mas logo em seguida ele migra das pessoas para os atos de pessoas. Ele sai dos nomes e vai para aquilo que pessoas de fé no passado fizeram. Isso não acontece, ele próprio diz, não acontece porque ele não sabia mais falar de ninguém, mas acontece porque ele próprio diz: eu preciso terminar essa carta, eu preciso terminar logo, e eu não teria tempo suficiente, não teria espaço suficiente para escrever todos os nomes que eu gostaria de escrever, então eu vou resumir isso aqui para vocês. E é quando ele começa então a citar, e ele divide esse trecho em duas partes. Até onde eu falei, começo do versículo 35, são os atos heróicos, executados totalmente pela fé, na esperança de ensinar aos leitores e a nós hoje, que a despeito de atos e situações controversos, vale a pena se manter vivo e andar por fé diante do Senhor. E esses atos heróicos estão aqui registrados. O autor se concentra em Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Gideão foi lerdo, ele foi letárgico no combate, teve muita dificuldade em confiar nos cuidados de Deus. Baraque hesitou no início do seu ministério e precisou de Débora dando um empurrão nele. Sansão caiu com sua amante e traiu a sua própria segurança e a segurança de todo o povo de Israel. Jefté fez um voto alucinado e totalmente tolo, um voto proibido, mas ele fez esse voto. E ele transformou uma grande vitória militar de Israel numa desgraça, perdendo a vida da sua própria filha. E isso nos mostra que todos os santos do passado, todos os grandes servos de Deus, vão sempre nos deixar exemplos de coisas repreensíveis. Assim como nós, todos os grandes servos do Senhor foram repreensíveis em muitos dos atos da sua vida. E a Bíblia não esconde isso. Mesmo assim, ainda que a fé seja imperfeita e seja totalmente incompleta, ela não cessa de ser aprovada por Deus. A fé é aprovada por Deus. Então não há razão para que os erros desses grandes homens do passado nos desencorajem, nos levem também à letargia e aos mesmos erros. Mas é preciso olhar para a fé que eles tiveram, e pela fé deram a volta por cima e serviram ao Senhor. Logo depois desses 4 homens que estão ali no período dos juízes, ele menciona Davi e Samuel, dando uma virada. Davi foi aquele que, embora tendo errado, nós sabemos aqui que ele está mencionando Davi por ter confiado e crido em Deus, ter sido um homem segundo o coração de Deus, que conseguiu vencer seus inimigos, estabeleceu o reino de Israel, deu segurança ao reino de Israel, fortaleceu o povo de Deus durante o seu reinado. E Samuel, que foi uma espécie de estadista, misturado com primeiro-ministro, com profeta, com juiz, ele foi multifacetado lá no seu tempo, um grande profeta em Israel, que era procurado pelas pessoas do seu tempo, não tanto pelo exercício da sua atividade pública, mas porque Israel sabia que ele orava a Deus e que Deus ouvia as suas orações. Isso aparece 2 ou 3 vezes ao longo da narrativa biográfica de Samuel na Bíblia. Deus ouvia as orações daquele homem, porque ele vivia também pela fé. Depois disso, nós temos a luta heróica de alguns que também pela fé conseguiram vencer. E a partir daqui ele para de fazer referência aos nomes
a partir da segunda parte do versículo 35 até o 38. Esse é um trecho muito tocante da Escritura. Sofrimento físico pelo qual esses homens passaram. Vejam bem, a primeira parte, até o versículo 35, é só vitória, como dizem os irmãos pentecostais, é só vitória. Apagaram o fogo, venceram guerras, subiram isso, desceram aquilo, derrotaram o inimigo, é só vitória. A segunda parte é só vitória, mas de outro jeito. Porque a segunda parte tem uma relação de penalidades, tristezas, dificuldades, angústias, passados por gente que pela fé testemunhou favoravelmente da sua vida diante de Deus. Tanto aqueles que venceram, sob o nosso olhar, quanto aqueles que foram profundamente atribulados e angustiados, sob o nosso olhar, ambos, pela fé, estavam no mesmo patamar diante de Deus. Esse sofrimento físico pelo qual passaram, passa a ser resumidamente escrito com frases, e nós vamos ver o que eles passaram, porque o princípio por trás dessa descrição não é apenas nos dizer o que eles passaram, mas é fazer um contraste com aquilo que o autor tinha acabado de escrever para aqueles leitores. Ele vinha escrevendo ao longo de toda a carta: não é razoável abandonar Cristo pelos rudimentos antigos. Os heróis não abandonaram a fé, nem quando estavam vencendo e nem quando estavam sendo perseguidos, mortos e atribulados. Por que retoricamente, ele poderia perguntar para os leitores do seu tempo, por que que depois de ler que tantos foram torturados, não aceitaram o preço do seu resgate, passaram pela prova de zombarias e açoites, algemas e prisões, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram errantes como peregrinos, sem ter para onde ir, não tinham roupas, precisavam de peles de animais, passaram por necessidades, aflições, maus tratos. É como se o autor perguntasse: sério mesmo? Vocês ainda pensam em voltar para os rudimentos da lei? O mundo comumente entenderia pessoas que passaram por tudo isso que eu acabei de ler, foram afligidos, maltratados, angustiados e atribulados, aquelas pessoas que andam errantes, sem ter onde parar para descansar, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. Isso não deve ser nada muito bonito nem agradável. Essas são pessoas que diante do mundo não têm um pingo de dignidade. Quem é que vê dignidade numa pessoa que anda errante, que é alvo de maus tratos, de perseguição, de morte, de laceração? Quem é que vê dignidade numa pessoa assim? Na maioria das vezes o que existe é um olhar de repulsa, porque não é bonito ver ninguém nessas situações. São pessoas sem dignidade diante do mundo, sem qualquer merecimento pessoal. Só que o autor aos Hebreus inverte o senso comum deste mundo, e ele faz uma inversão que é contundente, porque ele fala o contrário: o mundo não é digno dessas pessoas. O mundo veria com indignidade essas pessoas, mas o autor, inspirado por Deus, fala o contrário: é o mundo que não é digno dessas pessoas. Essas pessoas foram fora da curva, foram pessoas santas, deixadas por Deus para nos dar o exemplo que nós devemos seguir e praticar. Seja no momento da vitória, seja no momento da angústia, o mundo não é digno do verdadeiro Filho de Deus. O mundo não sabe disso, mas o Filho de Deus deveria saber. Ocorre que é muito comum que nós mesmos tenhamos um senso de autocomiseração.
e diante dos momentos mais difíceis, o que nós fazemos, ao invés de viver pela fé diante de Deus, é nos apequenarmos diante daquilo que o mundo lança contra nós. Nós temos aqui um exemplo de alguém que disse: eu não quero aceitar o resgate, ou seja, eu não quero ser livre. Se o peso da liberdade é negar ao meu Senhor, por exemplo, eu não quero ser livre, eu vou esperar uma recompensa eterna, lá na eternidade, podem me matar. Isso não acabou no primeiro século. Há poucos anos atrás, vocês devem se lembrar daquela cena contundente daqueles cristãos coptas egípcios, a maioria deles, degolados na beira de uma praia. Vocês lembram disso? O que é que aqueles algozes estavam exigindo? Neguem a fé cristã. Eles não negaram, igualzinho o primeiro século. Hoje, os institutos que cuidam desse tipo de matéria dizem que entre 20 e 30 mil cristãos são presos, torturados ou perdem seus direitos civis ao redor do mundo, por dia. O que quer dizer que a cada 2 dias nós temos um Maracanã cheio em dia de decisão. E nós não nos preocupamos com isso porque nós não sofremos isso. Meus irmãos, a exortação da Escritura não é só para quando você entra no problema, é para você ter o seu coração preparado. A gente que nega o Senhor Jesus declina da fé. A gente que abre mão da sua circunstância de filho de Deus. Hebreus 6, vocês devem lembrar de um sermão anterior. Hebreus 6 falou disso com uma contundência enorme. E é mais fácil ver quando nós fazemos isso fisicamente. Puxa, fulano estava aqui, apostatou, saiu. E quando nós fazemos isso na nossa mente e no nosso coração? São as escolhas do dia a dia da nossa vida. Onde é que está o nosso coração no dia a dia? Está posto em Cristo ou está fora dele? Porque a desobediência foi condenada aqui para os que estavam em Jericó e para os hebreus que estavam no deserto. A desobediência é condenada também na igreja, e com um peso maior, porque nós sabemos o que devemos obedecer. Quais são as escolhas que nós fazemos? Nos tempos de decisões que nós temos que tomar na empresa? Quais são as opções que lhe deram? Você vai entrar por que caminho? Da fidelidade? Vai viver pela fé? Ou vai macular as suas vestes de filho de Deus por causa de um prato de lentilha que às vezes se traveste na manutenção de um emprego? Onde está o nosso coração? Quando vamos tomar decisões que não afligem apenas a nossa vida, afligem toda uma comunidade, afligem a igreja do Senhor. Onde está o nosso coração quando nós temos diante de nós um plantel de pessoas que dizem o que pretendem fazer, e nós podemos dizer: a minha escolha é pelo caminho que não aborrece, não confronta o Senhor, ou a minha escolha é por um caminho que eu sei que aborrece o Senhor. Estou falando de muitas coisas. Estou falando de decisões no emprego, decisões no trabalho, envolve emprego ou mesmo um trabalho autônomo. Estou falando de decisões acadêmicas. Estou falando de decisões públicas, eleições, por exemplo. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa consciência? Está cativa ao Senhor e à sua palavra? Ou nós achamos que somos autônomos? E aí não tem nada a ver com você que é advogado, médico, nada disso. Autônomo no sentido claro da palavra, que tem uma lei própria, não quer obedecer à lei do outro. É daí que vem a palavra autônomo. Primeira Pedro 1, 10 e 11 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram,
Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Não há glória sem sofrimento. Essa é uma tese básica da jornada cristã. Não há glória sem sofrimento. Cristo só foi glorificado depois da cruz. Nós só seremos glorificados depois da jornada desta vida, que também nos aflige com seus sofrimentos. E aí é que vem o aperfeiçoamento pela fé, que já chegamos ao versículo 40. Porque o aperfeiçoamento é destinado a todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as línguas, todas as etnias. E é preciso entender a importância da vinda de Cristo para nós, que somos crentes, como nós costumamos dizer, já somos crentes do Novo Testamento, que nos unimos por força do entendimento da Escritura, através de Cristo, a igreja do Senhor do Antigo Testamento, que nós chamamos de povo de Israel. Ao longo da história da redenção, é um só povo que chegará na glória, se for salvo por Cristo Jesus, do anterior ou do Novo Testamento. Isso porque eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados, como ele escreve aqui no finalzinho, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, igreja do Senhor, para que eles, povo do Senhor da antiga aliança, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O próprio autor desenha essa relação em sua carta, porque durante a época da antiga aliança, e nós vamos ver isso lá em Hebreus 8, 6 e 7, na verdade, o autor aos Hebreus já tinha feito quase que um desenho ao longo da carta toda. Nesse texto, os crentes eram incapazes de alcançar a perfeição, mas agora são capazes de alcançar a perfeição, olhando para nós, em Cristo Jesus. Não porque nós o mereçamos, mas porque era o plano da redenção, concatenar todas as gerações dentro de uma só estrutura redentiva do Senhor. Com a vinda de Cristo, Ele conduziu muitos filhos à glória. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreus. E fez desses filhos perfeitos. Capítulo 10, versículo 14. Ele foi montando esse quebra-cabeça para nós. E por meio da sua obra expiatória, Jesus Cristo fez com que os crentes do Antigo e do Novo Testamento participassem de sua perfeição, e é aí que eles se tornam perfeitos em Cristo. Porque nem os crentes da antiga aliança, nem nós da nova aliança, nos aperfeiçoamos por nossos méritos, mas nós olhamos para Cristo e nele somos aperfeiçoados. E nós aí somos igualados, nós, igreja, com aquele povo da antiga aliança, somos igualados num parâmetro, e esse parâmetro é Jesus Cristo e sua obra salvífica. Capítulo 12 fala disso, versículo 23. Num outro lugar, o apóstolo Paulo, que aliás, muitos desconfiam que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, a gente não tem comprovação. Mas quando fala a respeito dos dons ministeriais, lá em Efésios 4, segunda parte do versículo 12 e o versículo 13, o apóstolo Paulo diz que o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, dos filhos de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui, esses 3 pontos nos conduzem. Muitas vezes nós entendemos que santo, como a Escritura declara a respeito do povo de Deus,
O santo é uma pessoa muito diferente de nós, que não tem humanidade natural, né? Alguém meio etéreo que anda por aí, né? Que anda assim meio fantasmagórico, né? De vez em quando você não sabe se ele está ou não está ali, tem uma rodelinha brilhante na cabeça, né? Se você prestar bem atenção, você não sabe se ele está ou se não está, né? Um negocinho meio holográfico ali na sua frente, né? Mas o autor aos Hebreus nos relata que os santos dos quais ele se lembra tinham rosto e tinham nome. E mesmo quando ele não menciona o nome, ele menciona os atos. Porque se nós formos procurar na Bíblia quem foi cerrado ao meio, quem foi apedrejado, nós vamos achar todo mundo. É fácil, não é difícil achar não, porque ele faz menção a referências diretas da Escritura lá do Antigo Testamento. Essas pessoas tinham história, tinham experiência. Você tem história. Até os bebezinhos já têm história, estão começando a construir sua história. Todo ser humano tem uma história. Todos nós acumulamos experiências. E aqueles santos que são mencionados na Escritura também. Essas pessoas tinham dramas, tinham sofrimentos, tinham angústias a vencer, tinham dores a suportar. Você sabe como é que uma pessoa era cerrada ao meio? Você quer saber ou não? Senão não conta, porque não é uma imagem boa para você imaginar mesmo, não. Então, as mulheres fizeram assim, eu não vou falar como é que era. Não é uma cena bonita. Eu não sei se você já viu isso, não procura muito não que você vai achar. Não procura cena de apedrejamento na internet não, porque ainda existe apedrejamento. Os países islâmicos ainda, a maioria deles ainda tem o apedrejamento como uma das penalidades possíveis. E é terrível você ver aquilo. Talvez só seja mais terrível do que você ver a cena de um aborto, de uma criança viva sendo rasgada aos pedaços e tentando sobreviver. Não precisa você ver essas coisas, mas isso tudo é feito pelo ser humano caído, pecador, que não vê na maldade a feiura que a maldade tem. Mas esses que tinham rosto, tinham nome, histórias, experiências, dificuldades, dramas, sofrimentos, angústias, também tinham esperança, fé e bom testemunho. E sabe o que vai contar no final dos dias de uma pessoa? No dia que a gente chegar diante de Deus e que se cumprir a promessa do Senhor de que Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas, ninguém que entra na presença do Senhor vai se lembrar se foi cerrado ao meio, apedrejado, angustiado, perseguido, maltratado. Porque naquele momento o convite do Senhor vai ser: muito bem, servo fiel, você me obedeceu, você teve fé, você foi até o meu Filho Jesus Cristo, seja bem-vindo. Vejam bem, não há palavra de repreensão na entrada à glória eterna, só há palavra de acolhida. A repreensão ficou atrás. A repreensão é hoje. A repreensão está diante de nós na Escritura, sendo aberta e exortando a nossa vida, para que diante do Senhor não sejamos mais repreendidos nem exortados. Ali é lugar de sermos acolhidos e abraçados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O que vai importar diante de Deus é se nós mantivemos firme a esperança e o bom testemunho. O resto ficou para trás. Os santos descritos aqui são colocados ao final como nossos irmãos. São todos filhos do mesmo Pai, o Pai Celeste. Homens e mulheres comuns. E com eles nós temos em comum a mesma fé. O autor também propõe uma simbiose. As lutas e provações os levaram à vitória em Deus pela fé,
E a vitória deles é a nossa vitória. A vitória dos crentes do Antigo Testamento é a vitória dos crentes do Novo Testamento. Nós conhecemos a revelação de Jesus Cristo e a concretização da promessa de Deus em nós, e isso nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Isso tudo foi falado aqui. O nosso aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento deles. A vitória deles é a nossa vitória. O nosso aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento deles. E essa simbiose faz da grande igreja do Senhor, ao longo de toda a história da redenção, uma igreja vitoriosa e perfeita em Cristo Jesus. Cada um cumprindo o seu papel no tempo e na história. Eles nos dão a vitória deles, e nós lhes damos o aperfeiçoamento que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, porque eles não viveram a revelação de Cristo. Somos uma só igreja ao longo da história da redenção. É por isso que Paulo fala com tanta pertinência: acabou essa história, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais homem, não tem mais mulher, acabou isso, juntou tudo. É um só povo que estará diante do Senhor pela eternidade. E mais que os crentes do Antigo Testamento, nós temos uma salvação melhor. Sim, o autor diz isso, está lá em 6:9. Uma esperança melhor, 7:19. Uma aliança melhor, 7:22. Promessas melhores, 8:6. E posses melhores e mais duradouras, 10:34. Nós somos privilegiados de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17 nos fala disso. E por tudo isso nós não devemos manter silêncio na nossa caminhada, mas propagar as nossas riquezas em Cristo, para que outros também possam participar da mesma beleza da salvação e da tranquilidade de estarmos diante de Cristo Jesus. Porque passemos, sejam quais forem as circunstâncias, com Cristo estaremos lá. E como diz o reformador João Calvino, uma tênue chispa de luz, sabe aquela fagulhinha de luz, os conduziu ao céu. Mas agora que o sol da justiça resplandece sobre nós, que justificativa apresentaremos se ainda nos achamos apegados à terra? Amém? Só para a gente se lembrar de alguns conceitos e refletir. A salvação é uma dádiva de Deus, mas ela vem pela fé. Não importam os crimes e os desvios cometidos ao longo da vida, não importam. Não importa o tipo de pecado cometido, aos que Deus dá vida e fé, é possível serem salvos, como Raabe, que tinha uma vida absolutamente depravada e promíscua. Deus a resgatou de verdade, e ela fez parte do povo de Deus. É muito comum que num culto como este, haja pessoas que às vezes já andam na igreja há muito tempo, que não conseguem se perdoar, porque acham que Deus não as perdoa. A minha fala para essas pessoas é: se Deus disse que em Cristo você é perdoado, quem é você para duvidar do perdão de Deus e não se perdoar? Não importa o que você tenha feito, em Cristo, o Deus Pai pega os nossos pecados e os lança, usando terminologia bíblica, no mar do esquecimento. Alguma coisa jogada no mar é muito difícil de ser encontrada. Ninguém vai achar de volta, se o esquecimento for promovido pelo próprio Deus. Mas uma coisa que todos nós temos inimigos a vencer, mas nós só venceremos os nossos inimigos pela fé. A luta heróica só é vencida pela fé. Nós enfrentamos lutas duras, todos nós,
sem exceção, enfrentamos lutas duras e severas ao longo da vida toda. Perseguições, traições, decepções, desilusões, desamparo, fragilidade, dúvidas. Enfrentamos tudo isso. Alguns da igreja do Senhor podem sofrer até fisicamente. Só que, para todos os filhos de Deus, Deus prometeu, garantiu que a vitória viria ao final de tudo. Seja para aqueles que venceram tudo, naquele primeiro trecho que eu li, seja para aqueles que sofreram angustiadamente, porque o que importa é aquilo que o Senhor tem preservado na nossa própria vida e tem reservado para a nossa vida com Ele na eternidade. O testemunho dos antigos foi deixado para nós, na esperança e na fé, só que compete a nós darmos o prosseguimento disso. Precisamos dar bom testemunho, testemunho de fé, em nosso tempo e em nossa caminhada, em nossa jornada de vida e de fé. Nós não fomos chamados por Deus para a composição da membresia, do rol de membros de uma igreja, seja ela qual for. Isso é nossa administração. Nós fomos chamados por Deus para fazer diferença nesse mundo caído, para sermos sal e sermos luz, onde é preciso que assim aconteça. Finalmente, o aperfeiçoamento só é alcançado pela fé, e a nós foi dada a oportunidade de sermos perfeitos em Cristo, não por nossos meios ou por nossos merecimentos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. E encerrando, é disso que o autor fala no capítulo 2, versículos 10 e 11. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.